Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Edson Moraes. Você é aluno do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar, esse novo assunto de capacitores elétricos ou capacitância elétrica, tá? Como ainda, conclusão aí de eletrostática, tá bom? Após esse assunto a gente então verdadeiramente vai enveredar aí pela eletrodinâmica. Tudo bem? Na verdade, capacitores tem um pouco de divergência. Há quem prefira ensiná-lo depois de ingressar a elerodinâmica, há quem prefere ensinar logo em seguida potencial elétrico. Pois muito bem, eu sou um dos que prefiro trabalhar agora para então adentrarmos na eletrodinâmica. Tudo bem? Quero dizer a você que é um assunto tranquilo, um assunto simples. Nós vamos praticamente ter apenas 2 aulas, para que você possa compreender a ideia de capacitores, os tipos de capacitores, os formatos de capacitores, quais as variáveis que determinam, a energia elétrica armazenada pelos capacitores, tudo bem? Mas é um assunto tranquilo, você vai compreender com certeza. Vamos lá. Então, o que são capacitores elétricos, Também chamados de condensadores. Eles vão condensar energia, para um uso imediato, um uso instantâneo, e uma, de certa forma, quantidade reduzida de energia, para o uso imediato, ao passo de que o equipamento em si poderá ser carregado inúmeras vezes, várias vezes, para usos futuros. Tudo bem? Então, capacitores são dispositivos elétricos capazes de realizar a condensação de cargas elétricas, capazes de sintetizar, armazenar num pequeno espaço, a gente diz assim, mas existem capacitores de vários tamanhos, Se quisermos mais energia armazenada, precisaríamos dispor, de maiores placas, maiores armaduras, quais os nomes que nós vamos utilizar, tá bom? Para então conseguirmos armazenar mais energia. E aí muita gente até pergunta, poxa, e capacitor é o mesmo que bateria? Não, vocês vão ver que mais para frente que bateria, é aquele dispositivo elétrico para o gerador em si, para um uso mais duradouro, porque ele consegue armazenar mais energia, tá certo? Para o uso de médio prazo, de longo prazo, o exemplo dos veículos, automotores. Os capacitores não, são dispositivos que estão ali presentes, em alguns equipamentos eletrônicos de uso imediato para um uso muito rápido. Um exemplo disso, muito clássico esse exemplo, é o do flash da câmera. Você está usando o flash toda a vida que utiliza, manuseia a câmera? Não, Só no exato momento que vai disparar, que vai capturar a imagem. Então, ali um condensador, ou um capacitor armazenou energia o máximo possível que pôde até disparar para aquele seu uso. Depois que o flash acontece, o carregador é descarregado, precisa ser mais uma vez carregado. Tudo bem? Então, é essa a diferença. A diferença também potencial, é em relação a essa quantidade de energia de trabalho utilizada por tempo, que é o que a gente chama de potência. Os capacitores têm grandes potências, porque eles conseguem fazer isso no menor espaço de tempo, diferente dos geradores. Tudo bem? Só um preâmbulo aí para vocês ir se familiarizando. Bom, para que os condensadores ou os capacitores funcionem muito bem, a indução eletrostática entre o induzido e o indutor deverá ser total. Já já vocês vão entender por isso. O porquê disso? Porque capacitores, é a ação de um dispositivo que é dada a uma certa distância. Por que eu priorizo dar esse assunto logo depois de campo elétrico? Porque você vai ver, em especial, campo elétrico uniforme, em especial, tem muita semelhança, tem muita aplicação, tá bom? Então você vai compreender melhor. Então tá aqui, exemplos clássicos, de capacitores. Talvez vocês até já conheçam, já tenham visto algumas dessas figuras, em placas, placa-mãe, por exemplo, de computador e tudo mais. Então, aqui são os terminais do capacitor, Aqui é um capacitor tubular, Ou seja, foi feito as armaduras colocadas lado a lado, entre elas folhas,
de papel, no caso alumínio, alumínio não, né? Também, né? Linguetas de alumínio, entre elas, né? Essas linguetas podem ser um outro meio isolante, tá? Até um papel comum pode ser um meio isolante, mas nos seus extremos tem placas metálicas, tá bom? Então, foi colocado, foi enroladozinho, aí é um tipo de capacitor muito clássico do dia a dia, tá? Os capacitores de formato tubular. Ele era plano, mas por uma questão de contenção de espaços, ele foi colocado aí dentro, enroladozinho. Tudo bem? Muito bem. E os terminais de conexão é onde precisa ser colocado nas placas, nos circuitos, para que ele possa ser carregado e descarregado, né, dentro de uma alimentação, tá bom? Vamos em frente, vamos falar dos tipos de capacitores mais comuns. Existem 3 mais clássicos, né? Acabei de falar de um que é que nós não vamos nos ater a ele, que é o tubular, tá? Mas existem os mais clássicos, que é o esférico, o cilíndrico e o plano. Vamos dar até uma atenção especial ao capacitor plano, ok? Então vamos começar com o capacitor esférico. Como ele funciona? Preste bem atenção. Parece a nós uma esfera oca, que no interior tem um núcleo, uma esferazinha um pouco mais maciça, né, de raio menor. Aqui, como você percebe, isso é uma permeabilidade, é uma permissividade, né, magnética do meio, ou seja, esse interior aqui é um meio dielétrico, tá? Pode ser o vácuo, pode ser o ar, enfim, isopor, borracha. E aqui fora nós temos praticamente uma casca esférica. Então, se ligarmos esse camarada aqui nos terminais de uma bateria, ele ficará carregado positivamente e vai expelir, né? Vai repulsar as cargas negativas para a casca esférica externa. Tudo bem? E aí, portanto, o capacitor foi carregado para um uso imediato, como a gente já falou, um uso instantâneo. Depois de descarregado, volta, precisa ser ligado de novo aos terminais para ser recarregado. Tudo bem? Então, tá aqui o fio terra para escoar, né, parte desses elétrons, e o núcleo, né, o centrozinho maciço da esfera, precisa ser ligado então ao gerador elétrico para então ser recarregado. Vamos ao exemplo agora do capacitor cilíndrico. Olha como funciona o capacitor cilíndrico, tá? Ele tem uma aplicação muito próxima do nosso dia a dia. Não sei se todo mundo conhece, já ouviram falar no cabo coaxial? O cabo coaxial tem uma blindagem eletrostática envolvida, que é aquele cabo que se usa para capturar os sinais direto da antena e jogar para a sua TV. Porque do contrário, você ia precisar, né, de um outro aparelhinho, de um receptor para converter e tudo mais. Do contrário, o cabo coaxial faz essa transmissão de áudio, de vídeo direto por ele. Como ele funciona, Edson? Bom, ele tem um núcleo também, a exemplo da esfera. Esse núcleo, quando é conectado ao gerador, é ele que vai ficar carregado positivo. E o cilindro externo, né, o cilindro externo ficará, por sua vez, carregado negativamente. Tá certo? E existe entre esse interior e esse exterior um espaço vazio. Esse espaço vazio é onde o meio dielétrico tem que existir. Precisa-se de um meio isolante entre essas placas, tá? Na qual uma será sempre carregada positivamente e a outra negativamente, para que essa energia elétrica seja armazenada. Do contrário, não seria possível, tá bom? Então, mais uma vez, o fio terra para escoar esses elétrons, né? O gerador para carregar positivamente esse interior e assim continuar o processo de carga e descarga do capacitor, ok? Então lembrem, um bom exemplo disso é o cabo coaxial. E vamos para o exemplo mais clássico de todos, né? Que é o capacitor paralelo. O capacitor paralelo, essa figura aqui, eu coloquei para mostrar a vocês, mas para exemplificar, na verdade. Mas nós vamos dar uma atenção mais específica a ele nas próximas lâminas e vocês vão entender melhor como que se dá o carregamento de um capacitor, em especial plano, né? Aqui é só para a gente lembrar o seguinte: aqui nós temos uma placa, né? Que ela está numa vista assim de perfil, né? Uma placa, ela fica carregada positivamente. Do outro lado, oposto a ela, nós temos uma placa
que fica carregado com sinal oposto, negativamente. Portanto, vocês sabem que pelo campo elétrico uniforme vai surgir nesse interior um campo elétrico, né? Dada a distância que separa, se é de espessura do capacitor, né? E dada a diferença de potencial existente entre essas duas placas, entre essas duas superfícies, ok? Cada uma é equipotencial devido à sua disposição superficial de carga, sua densidade, tá bom? Mas lembrando mais uma vez, a gente vai se ater nos próximos slides. Era como se então, dentro de um circuito elétrico, que é objeto de estudo aqui dos próximos capítulos, né? Uma placa dessa fosse carregado ao fio terra, a outra placa ao gerador e, portanto, esse sistema ele era retroalimentado. O capacitor era carregado, era descarregado, era carregado, era descarregado. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos falar do símbolo e da polaridade do capacitor. Nem sempre vem todos esses desenhos, né? Nas provas, nas atividades. Verdade. Então, o símbolo do capacitor é representado sempre por dois traços paralelos, idênticos, que é o que lembra a nós o capacitor plano, tá bom? Isso também lembrando que não importa se está se referindo só ao plano, ao esférico, ao cilíndrico, ao tubular, tá? Que foi o que a gente mencionou lá no início. E ainda tem o capacitor, que em uma das placas é metálica e a outra é líquido, né? Diga-se de passagem, é um capacitor até mais eficiente do que esses outros já identificados, tá? Por nós. Então, a polaridade ela pode ser identificada também pelo sentido da corrente elétrica. Você que está assistindo aqui a nossa aula, que ainda não sabe o que é essa corrente elétrica, só dando um spoilerzinho do que a gente vai ver pela frente, né? É com certeza cena dos próximos capítulos. Corrente elétrica, lembra corrente hidráulica, ou seja, é uma fluidez de elétrons por um circuito, sabe? Por traços, né? De estrutura física que se precisa ter para os elétrons transitarem. Então, quando soubermos a identificação do sentido da corrente elétrica no circuito, nós também vamos saber, né, as polaridades do capacitor. Para que vocês possam entender melhor, está aqui o símbolo que a gente vai usar para capacitor, ó, tá? Tá aqui os dois tracinhos paralelos, né, os dois terminais A e B, que não necessariamente precisam ter mesma voltagem, né? Vão ter, né, voltagens diferentes mesmo. Senão, do contrário, o capacitor não carregaria, né? Não ia transitar a corrente, né? Então, vamos ligar ele ao circuito para vocês entenderem. Um potencial a gente liga ao polo positivo da bateria, o outro ao polo negativo da bateria. Isso implica dizer o seguinte, preste bem atenção no que a gente vai discutir a priori. O sentido convencional da corrente elétrica, vocês vão entender melhor isso, né, nos próximos assuntos, vai sempre do positivo para o negativo. É como se dissesse o seguinte, olha, a corrente elétrica vai girar aqui, ó, no sentido horário, Isso implica dizer que esse lado do capacitor vai ficar carregado com a polaridade desse polo da pilha, da bateria, que é o positivo. E esse outro, por sua vez, negativo. Mas como que isso é feito, Edson? Lembrando que esses fios possuem uma certa resistência, dificultam de certa forma a passagem da corrente elétrica. Como que na verdade a corrente elétrica pode transitar por um meio físico, mas aqui que tem uma barreira isolante, ele vai conseguir passar. Curioso, né? Ele não vai conseguir passar a corrente elétrica, mas ainda assim vai existir. Em dois momentos. Primeiro, uma corrente elétrica transitória, temporária. Porque o que vai acontecer é, os elétrons de fato vão circular no sentido oposto ao da corrente. Isso parece bugar, né, a nossa cabeça. Vocês vão entender melhor no futuro. Existe o sentido convencional dos elétrons, o sentido que por convenção atribuíram desde a antiguidade para todo e qualquer movimento, fluidez, corrente, fluxo. E existe o sentido real dos elétrons. O sentido real dos elétrons sempre vai contra ao sentido ou contrário ao sentido convencional. Tudo bem? O convencional sempre vai do positivo para o negativo, num sistema, né, de circuitos elétricos, e os elétrons vão do negativo para o positivo. Então preste atenção nisso.
Um elétronzinho sai daqui e chega e se acomoda nessa placa. Para o outro sair daqui e chegar até aqui, você concorda que ele tem que vencer a repulsão de negativo com negativo? Mas ainda assim vai acontecer. Ao passo de que a corrente, ou seja, as cargas portadoras, né, de prótons vão sair nesse sentido e também vão se armazenar desse lado, aqui também vai acontecer isso. Só que ao passo, né, de que o tempo vai passando, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil um elétron sair daqui e se acomodar aqui. Um elétron sair daqui e se acomodar aqui. Porque aqui já vai ficando um acúmulo, um aglomerado, né, de elétrons e vai dificultando cada vez mais. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir vencer essa barreira. Esse elétronzinho sozinho não consegue. É então repelido. Nesse exato momento, deixa de existir a corrente elétrica. Cessa-se a corrente elétrica. Tínhamos uma corrente que era temporária, que era transitória. Mas essa corrente, você percebeu que ela foi decrescente. Tá? A corrente elétrica vai ser dada em ampere. Né? 15 amperes, 14 amperes, 10 amperes. Ela foi reduzindo ao passo de que cessou. Sabe o que isso significa? O capacitor está plenamente carregado. Tá bom? Deu para você entender como é que se dá o carregamento dessas placas? E o curioso, né, e importante é a quantidade de cargas dispostas na placa positiva tem que ser exatamente, né, as cargas em módulo da placa negativa. Tá bom? Se aqui você tem mais 8 coulomb, aqui você tem que ter menos 8 coulomb. Tranquilo, minha gente? Pois muito bem. A ideia de capacitor, o seu papel, né, nesse sentido, é armazenar essa energia para um uso, para uma aplicação rápida, imediata, né? Coisas, né, de necessidade muito mais urgente, muito mais próxima. Tudo bem? Ok, então vamos em frente. O que é a tensão elétrica ou o que é a DDP do capacitor? De certa forma, eu já dei um spoiler para vocês nessa lâmina anterior. A DDP ou a tensão elétrica, né? DDP, lembrando que é a diferença de potencial, né? Nós já vimos isso em potencial elétrico. Faz com que entre aquelas armaduras, né? Armaduras é o nome que também pode ser usado para essas placas planas, né, de um capacitor, fiquem eletrizadas com cargas opostas, onde precisa-se ter uma diferença de potencial. Porque lembra, a diferença de potencial, a DDP, é a força eletromotriz suficiente para fazer algo funcionar, para fazer a corrente elétrica circular. Do contrário, não se tinha. Se não tem corrente, porque não tem DDP. Tudo bem? Portanto, o gerador é ligado entre os polos de um gerador, o capacitor é ligado entre os polos de um gerador elétrico e, por sua vez, adquire uma DDP, ou seja, uma tensão elétrica igual à do gerador. Se o gerador tem, sei lá, 12 volts, geralmente, né, a voltagem das pilhas e baterias, esse capacitor também ficará carregado com 12 volts. Tranquilo? Tudo bem? Então, temos um infográfico só para vocês verem como funciona. Tá? Aqui é um pequeno circuito, aqui é uma chave interruptora, ora ela está aberta, ela vai fechar. Ó. Na hora que fecha, há o trânsito da corrente elétrica, lá, lembrando, né? Aqui é o polo positivo da pilha, virão para cá as cargas positivas. Veja que essa placa de cima fica carregada positivamente. Tá? E aqui embaixo, as cargas negativas, né? Lembrando que cessa, né? Quando a quantidade de cargas positivas e negativas passam a ser idênticas. Lembrando que esse tipo de capacitor, né, tem um meio dielétrico de cerâmico. É os mais utilizados, mais comuns hoje em dia. Mas lembrando que existem outros, né? Outras aplicações de capacitores. Tá? E, portanto, no infográfico aí, como vocês estão vendo, ou o GIF, como queiram, né, a energia elétrica foi acumulada para um uso imediato desse capacitor. Ok? E aí chegou então na ideia de capacitância. O que é essa capacitância de um capacitor? Olha que curioso, né? Se a gente disser que uma placa daquela está carregada com uma certa carga, porque aqui para nós, a carga que de fato foi carregada foi a placa positiva, né? Aquela negativa foi a ausência das cargas que se alojaram na positiva. Então, se as cargas estão armazenadas em uma das placas, o capacitor está carregado,
e isso se deu em função de uma diferença de potencial, é porque um está diretamente proporcional ao outro. Quanto maior a DDP, maior é a carga que um capacitor pode assumir. Tá certo? Quanto maior a DDP, maior é a carga. Quanto menor a DDP, menor é a carga. Esse nome de carga também pode ser dado de capacitância. O quanto de capacidade elétrica um capacitor pode armazenar. Tudo bem? Portanto, nós chamamos isso de constante. Vocês, nossos alunos, já sabem muito bem desse contexto. Quando a gente divide um valor por outro e sempre vem resultando algo que é fixo, isso é porque é constante. Então, esse C que serve para constante é também o C de capacitância. Toda e qualquer quantidade de cargas de uma placa, se a gente dividir, lembrando que uma da placa é a positiva, que se trata da energia armazenada, né, pelo capacitor. Se a gente dividir pela DDP, que nele foi empregada, sempre vai dar o mesmo valor, Edson? Sempre. E esse valor é a capacitância. Agora é hora de a gente atribuir as unidades físicas, né, dessas grandezas. Você já sabe que capacidade, aliás, que quantidade de energia ou de carga elétrica é dado em Coulomb. O U é uma diferença de potencial, dado em volts. Então, para cada 1 Coulomb, eu tenho 1 volt. Para cada 2 coulombs, eu teria 2 volts. Então, Coulomb por volt vai surgir para nós, né, capacitância elétrica, vai surgir para nós uma nova unidade física, chamada de Farad, em homenagem a Michael Faraday, né? Uma homenagem mesmo, devido tanto que esse homem, né, contribuiu para a física, embora seja um experimental por natureza, tá? Sem grandes estudos comprovados. Então, a unidade de capacitância no SI, né, no Sistema Internacional, é o Farad, tá bom? Só que lembre que o Farad é uma unidade muito grande. 1 Farad é muito grande. Para você ter uma ideia, para você conseguir um capacitor e ele registrar 1 Farad, você tem que ter no mínimo uma área de 112 km². Quando eu digo uma área, porque aquelas placas são superfícies, não são? Só para você ver o quanto que um capacitor consegue armazenar pouca energia. Ele tem grande potência, porque ele usa isso rapidamente. Lembre do flash, é uma coisa muito imediata. Mas, então, Edson, a gente vai usar... Tem capacitores desse tamanho? Não, né? A gente tem capacitores pequenininhos. Isso quer dizer que eu não vou usar a unidade Farad, eu vou usar, né, o micro, o milli, o nano ou o picofarad. Lembram dessas terminologias? Tá? Então, só lembrando, a capacitância de um capacitor é algo constante, pois a carga e a DDP são sempre proporcionais entre si. Tá bom? Então, lembra, a capacitância do capacitor depende de sua geometria, ou seja, vai depender da forma e do tamanho, como também do meio dielétrico que tiver ali. Se é um papel, se é um isopor, tá? Isso não vai depender necessariamente da carga. Capacitância não depende da carga nem da DDP, Edson? Não. Capacitância vai depender do formato, do tamanho desse capacitor e do meio isolante entre eles. Nós vamos já mostrar isso no exemplo de capacitor plano, tá? Tá aí, energia armazenada no capacitor. Vamos prestar atenção numa coisa. Eu vou recordar aqui o que nós vamos fazer, tá? O que nós vamos fazer meio por extremos. Portanto, Q de quantidade de carga elétrica vai ser capacitância versus DDP, certo? Então, por definição, quantidade de carga elétrica é capacitância versus DDP. Assim a gente pode concluir graficamente que isso é uma expressão linear, porque C é uma constante. Além de ser uma constante, é o coeficiente angular dessa reta, já que aqui é uma equação de primeiro grau, é uma função linear. Portanto, coloca no eixo Y a carga, coloca aqui no eixo X a DDP, também pode inverter, não tem nenhum problema. O gráfico parte do zero, por quê? Porque é uma função linear, né? Se fosse afim, tinha um valor inicial, né? Então, parte do zero e ele só cresce. Esse coeficiente angular, lembrando mais uma vez, ele é a capacitância, tá? Bom, e nós aprendemos que se a gente calcular a figura, a área rajurada dessa figura, vai dar para nós o quê? Vamos ver? Vocês concordam que aqui é um triângulo? Como é que calcula a área de um triângulo? Bom, base, ou seja, U, vezes a altura, Q, dividido por 2. Então, tá aqui. Q vezes U dividido por 2, isso vai dar para nós a energia armazenada no capacitor.
E se eu ainda quiser substituir esse Q por C vezes U, vai ficar C vezes U vezes esse outro U, né? Então fica CU ao quadrado sobre 2. Pensou besteira, não foi? Brincadeira, viu? Então, CU ao quadrado sobre 2. Você pode achar a energia armazenada só pela carga versus o DDP, ou pela capacitância versus a DDP ao quadrado sobre 2. Sem precisar nem da carga, né? Sem precisar nem da carga. Tudo bem, pessoal? Então, a análise gráfica é importante para a gente identificar a energia potencial armazenada pelo capacitor. Lembrando que também energia é o mesmo que trabalho, ou seja, qual o trabalho que uma dessas placas, no caso a positiva, vai fazer com que essa energia se concentre, né, e transite até a placa negativa através do campo elétrico, por exemplo, fazendo essa energia ser consumida, ser dissipada para um uso afim. Tá bom? Tudo bem? Aí lembra dessas notações importantes? 1 milifarad, 10 a menos 3. 1 microfarad, 10 a menos 6. 1 nanofarad, 10 a menos 9. 1 picofarad, 10 a menos 12 farad. As mais usuais são essas duas últimas. Porque, como eu falei para vocês, capacitância é algo muito pequeno, dado a disposição do capacitor. Ok? Muito bem. Lembra que a energia eletrostática armazenada, que é o mesmo que trabalho, é dado em Joule, ou Joule, como alguns chamam. Agora, para a gente encerrar nossa aula, o capacitor plano. Uma atenção especial a ele, tá? Como a gente já viu sua descrição, o capacitor ele é plano quando ele é constituído de duas placas metálicas, ou seja, duas armaduras colocadas em paralelo e entre eles um meio dielétrico, um meio isolante. A nossa pergunta é a seguinte: poxa, pode existir um meio mais dielétrico do outro? Existe uma rigidez dielétrica, né, para que esse capacitor suporte uma certa quantidade de energia e ele não estoure? Sim, existe. Por isso que existem diversos materiais para diversas especificidades. Alguns exemplos disso é a cortiça, o papel, o isopor, o ar, o vácuo e assim vai. Ok? Lembrei, o outro capacitor que existe é o eletrolítico, tá? Eletrolítico. Depois, se você quiser se informar mais, ele é um capacitor muito mais eficiente, mas não necessariamente é tão cobrado nas provas ou tão frequente como esses que nós discutimos, tá bom? Então, dando agora um foco maior ao capacitor plano, tá aqui, ó, armadura plana metálica, armadura A, meio dielétrico. O meio dielétrico, como a gente já falou, é esse meio isolante, tá? Aqui é a distância que separa as placas, as armaduras, ou seja, essa variável distância, essa variável espessura, ela é extremamente importante dentro do capacitor plano, tá certo? Vamos ver o porquê. Essa figurinha aqui já apareceu pra gente, eu vou ganhar logo esse tempo, né? Lembra, entre duas placas planas existe um campo elétrico, sempre parte do positivo para o negativo, né? Mas aqui no finalzinho, ó, as energias ainda podem passar, o campo elétrico ainda pode passar. É o que a gente chama de efeito de borda. Então, para evitar esse efeito, a gente diz que só o seu interior é mais eficiente para a utilização de se restabelecer esse campo elétrico. Tá bom? Tudo bem? Então, é importante lembrar que quanto menor for a distância de uma placa para com a outra, menos são esses efeitos de bordas, tá bom? Vai aumentando assim o efeito de condensação ou de capacitância desse capacitor plano, tá bom? Com isso, a intensidade do campo elétrico, né, que está entre as placas, vai valer a seguinte expressão. Vocês lembram disso? Campo elétrico de um capacitor, de um campo elétrico uniforme é dada pela densidade superficial por permissividade elétrica do meio. Tá certo? Sendo a densidade superficial de cargas algo que é proporcional à quantidade de cargas por área, vocês lembram disso? Lá do assunto de campo elétrico uniforme? Então, eu vou aqui em cima trocar esse camarada por Q sobre A, tá? Então, e ainda temos a nossa relação importante, né, como base do campo elétrico uniforme, ou seja,
relaciona o campo elétrico, a distância entre as placas. O produto disso é exatamente a diferença de potencial ou a tensão elétrica existente, tá? Então, como a gente já viu que capacitância é Q sobre U, hora de fazer as devidas substituições. Como Q é a densidade vezes a área, e como a densidade é o campo elétrico vezes a permeabilidade, então vamos substituir tudo isso aqui, né? Ó. Então, densidade é E vezes Y vezes A. Concorda? Então, a quantidade de cargas está aqui. Vamos substituir tudo isso aqui em cima, né? Então, substituindo ali em cima, E vezes Y vezes A sobre o U, ou seja, DDP num capacitor plano, num campo elétrico uniforme, né? Que é E vezes D. Então, está aqui, E vezes D. Tem algo que é possível cancelar? Tem, ó. Campo elétrico com campo elétrico. Olha o que é que sobra para a gente. As principais variáveis que determinam a capacitância de um capacitor, em especial plano. O meio onde ele está inserido, a permeabilidade, né? Quanto que o meio é permissivo, aquilo ser feito ou não. Lembra, aqui em capacitor é muito conhecida a cerâmica, mas tem o ar, tem outros meios isolantes, né? A área, ou seja, a disposição, né, das placas, o tamanho e a distância que separa uma delas, tá bom? Então lembre, forma, tamanho, o meio de elétrico e a distância que separa uma placa da outra são as principais variáveis que determinam a capacitância. Não é a carga, nem tampouco a DDP. Por quê? Porque isso é sempre constante. Tá bom? Então, esse foi o nosso objeto de estudo de hoje, a parte introdutória dos capacitores elétricos. No nosso próximo encontro, que seja virtual, né, através das nossas videoaulas, nós vamos discutir sobre a quantidade de capacitores que podem vir no circuito e de que maneira eles podem se organizar. É o que nós chamamos de associação de capacitores. Será se vai gerar mais capacitância, menos capacitância, mais energia armazenada, menos energia? E então a gente conclui capacitância elétrica. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência e até o nosso próximo vídeo.